Fala, galera da 703, tudo bem? Como é que vocês estão? Feriado prolongado foi bom? Se divertiram? Fizeram muita coisa legal? Aqui foi tudo ótimo. Nós trabalhamos, limpamos casa, cozinhamos, brincamos, maratonamos a última temporada de uma série que a gente curtiu bastante. Se você gosta de karatê, veja Cobra Kai. Cobra Kai, deixa eu falar no inglês bonitão, tá? Cobra Kai. Assistam, que é muito legal. É o remake aí da história que foi filmada nos anos 80. Tem 3 filmes do Karate Kid, e aí eles fizeram um remake aí dessa história, e tá muito show de bola. Se você ainda não assistiu, assiste que vale muito a pena. Eu tô gostando pra caramba, já tô esperando a 3ª temporada ansiosamente, tá bom? Bom, pessoal, na aula de hoje, aula de redação, né? Ó, escrever, produzir textos. Nós vamos falar do módulo 18, tá? Na apostila de vocês. E no segundo tempo, a gente vai ter um encontro ao vivo com a professora Aldanísia, tá? Vamos estar nós duas para falarmos sobre o projeto interdisciplinar que vai ter culminância no dia 21 de outubro. Então, a gente vai começar a desenvolver esse projeto com vocês agora, tá? Mas a gente tem que fazer tudo a tempo, tudo organizadamente, porque senão vai babar o tempo, tá bem? A gente tem um tempo para fazer essa atividade. Se a gente não fizer a tempo, vai dar ruim, tá bem? Então, no segundo tempo, a gente vai bater um papo sobre isso, eu vou explicar tudo melhor junto com a professora Aldanísia, tá bom? A gente vai misturar aí um pouquinho de redação, língua portuguesa, biologia, para desenvolver o nosso projeto interdisciplinar, tá bem? Bom, vamos ao serviço, vamos ao trabalho, né? Vamos ao que interessa, que é a aula de redação. Vamos lá, pessoal, peguem as apostilas de vocês, se você ainda não pegou. Abra aí na página, por favor, na página 103. Você já foi lá na escola pegar seu material, né? Você não está dando essa bobeira de ficar sem material, não. As avaliações de vocês vêm aí e, junto com elas, essas pontuações extras dos exercícios que vocês me enviam. Quem não está me enviando atividade está ficando sem a pontuação. Outra coisa, galera, como é que você vai aprender alguma coisa sem praticar aquilo que o professor está explicando? Isso vale para redação, língua portuguesa, língua inglesa, matemática, história, geografia, qualquer disciplina que você estuda, tá bem? Sem fixar o conteúdo, você não está aprendendo nada. Seu processo de aprendizagem está sendo muito ruim, tá bem? Porque você está aqui assistindo o vídeo, não está nem interagindo com o professor e com seus colegas, tá? Depois deixa isso para lá, não tem o material, como é que vai ser, tá bom? Então vamos pegar a apostila se você ainda não pegou. As avaliações vêm aí, você precisa mandar essas atividades para mim antes das avaliações, tá? Uma semana antes da semana de avaliações, eu quero as atividades de vocês no e-mail, no plural, no Classroom. Não tem problema por onde você vai me enviar isso. Eu preciso da atividade feita, realizada, cumprida. E não é só colocar lá para mim bonitinho, não, tá? Ah, a professora passou uma atividade, aí coloca lá, número 1, sim, e acabou. Gente, eu confiro todos os exercícios. Eu abro atividade por atividade. Não adianta tentar me enrolar, tá bem? Se você está pensando que você está me enrolando, quem está se enrolando é você, sem fazer as suas atividades. Beleza? Então, estou esperando você me enviar. Se você ainda não enviou, faz isso até uma semana antes das avaliações. Depois, eu não vou aceitar mais. Tá bem? Vai ficar sem a pontuação. Fechou? Então, tá bom. Vamos trabalhar, né? E vamos aos nossos conteúdos. Eu estou compartilhando aí com vocês a página da apostila, tá bom? E a gente vai falar de pesquisa e produção de texto de divulgação científica. Galera, divulgação científica, nossa, mas para escrever esse tipo de texto tem que ser cientista? Não, tá? Mas você tem que se interessar por ciência, por essas pesquisas. Ah, Alexandra, a pesquisa científica tá ligada só à biologia, né? Essa parte da ciência, de química? Não. A divulgação científica, ela tá ligada a qualquer área. Português tem texto de divulgação científica, sabia? História tem texto de divulgação científica. É um texto baseado em pesquisas e descobertas, tá? A partir das pesquisas feitas. Então, é divulgado esse texto. E como esse texto tem interesse de alcançar o maior número de pessoas possível, bom, se eu quero alcançar o maior número de pessoas possível escrevendo um texto, não faz sentido nenhum eu escrever alguma coisa que as pessoas não vão compreender. Aí imagina, eu sou professora de língua portuguesa, aí eu sei lá alguns termos rebuscados da minha área, né, de pesquisa, estou lá pesquisando, fazendo uma pesquisa maravilhosa, com termos muito rebuscados, muito difíceis de compreender, vou e divulgo esse texto para a população. Quem é que vai entender o que eu estou escrevendo?
No máximo, as pessoas que são da mesma área que eu. E olha que às vezes nem elas, porque a minha área de pesquisas é diferente da área em que elas atuam. Então, eu preciso buscar um vocabulário que seja simples para que as pessoas compreendam aquilo que eu estou divulgando, a minha pesquisa, tá? Para que as pessoas se interessem pelo material que eu estou divulgando. Não adianta usar palavra difícil para escrever um texto desse tipo, ok? Ah, Alexandra, mas aí eu posso usar qualquer tipo de linguagem? É claro que não, né? Não dá. Você não vai usar qualquer linguagem, qualquer tipo de linguagem. É claro que você vai usar linguagem formal, mas sem rebuscar demais o seu vocabulário, procurando explicar o artigo, né, o material da pesquisa de uma maneira que as pessoas consigam compreender, ainda que elas não sejam daquela área de atuação. Beleza? Então, quanto mais simples for o seu texto, e simples não quer dizer informal, ok? Mais pessoas você vai alcançar com esse tipo de material. Tudo bem? Então, vamos lá. Vamos ver aí o que a nossa apostila está dizendo para a gente. Já falei para vocês, já resumi, né? O que é o texto e como a gente precisa desenvolver. Agora vamos para os pormenores. No módulo sobre notícia, você trabalhou com o conceito de objetividade. Tem que ser objetivo, direto ao ponto, que consiste no emprego de uma linguagem direta e concisa, isto é, que foque no essencial e vá direto ao ponto, sem rodeios, orientando a leitura hierarquicamente do que é mais importante até o que é menos importante e mais curioso. Lembra disso que a gente viu em notícia? Essa propriedade linguística é alcançada em geral pelo emprego da terceira pessoa do singular, embora nem sempre seja acompanhada do conceito de imparcialidade, conforme trabalhamos no novo paradigma de se noticiar fatos. Neste módulo, você verá que há muitas semelhanças entre a linguagem desse gênero e a encontrada nos textos de divulgação científica. Por que será, né? Por que cargas d'água uma notícia vai ser igual a um texto de divulgação científica? Iguais eles não são. Mas a maneira de se desenvolver esse texto é muito parecida, tá bom? Vamos entender o porquê. Você provavelmente já se deparou com algumas revistas, páginas de redes sociais, blogs, como canais no YouTube, plataformas de podcasts ou mesmo reportagens em televisão, revistas comuns e jornais em que há sessões com o tema ciência em muitos deles. Por que nossa vida em sociedade nos aproxima de mídias que divulgam textos com informações baseadas em pesquisas científicas e qual a relevância disso para o nosso cotidiano? Os resultados das pesquisas científicas são provenientes de um trabalho longo e aprofundado, desenvolvido por especialistas e tem um impacto direto na vida dos cidadãos. Já pensou se não pudéssemos tomar conhecimento da existência de uma vacina recém-descoberta? Ó a profecia. Vem vacina que a gente quer. E disponível nos postos de saúde para que todos tivessem a oportunidade de se proteger de um surto viral, por exemplo. Olha, gente, o livro estava prevendo o que ia acontecer, né? Então, preste atenção. Um cientista, um cara assim muito top da inteligência, descobre aí a cura para uma doença, né? E uma doença que é viral e que causou uma pandemia mundial, né? Como que a população comum, né, nós seres normais, que não somos ligados a essa área científica, vamos saber sobre a descoberta da vacina? Como que a gente vai entender o processo de fabricação e como a vacina atua no nosso sistema imunológico? Olha que chique, eu falei sistema imunológico. Arrasei. Estou quase dentro da área científica. Só que não. Bom, vamos lá. Como é que tudo isso vai funcionar? Ah, eu vou ler alguma coisa sei lá, num documento científico? Eu vou pesquisar isso só se eu tiver acesso a um documento científico? Não. Esse tipo de texto ele vai ser divulgado em redes sociais. Ele vai ser divulgado em mídias como jornais, como em blogs da internet, né? Blogs oficiais e até na TV, rádio, TV, blogs, internet, website. Ele vai ser divulgado de maneira que a população, a grande massa tenha alcance a essa informação, tá bom? Eu acho que o livro super preveu o que está acontecendo agora, né? Ele viu aí lá na frente, ahead, e estamos nós aqui. Ou em se tratando de um acontecimento recente, imagina o impacto no encorajamento feminino ao se divulgar o fato científico de que a NASA faria o primeiro voo espacial 100% composto de mulheres. Não, obrigada, né? Não quero.
Não é para mim. Acho muito legal as mulheres que são corajosas a esse ponto, mas não. Para divulgar o resultado de pesquisas científicas para a sociedade, bem como informar fatos do ramo da ciência prestes a ocorrer, existem textos e veículos que se propõem a comunicar por meio de uma linguagem acessível. Olha o que eu estou falando para vocês desde o início. A linguagem precisa ser compreensível, as pessoas não vão chegar lá e entender todo um vocabulário científico. As pessoas precisam ler e compreender, ou seja, essa linguagem tem que ser acessível a todo mundo. Tá? Tem que alcançar todo mundo. Os Simpsons, né? Que sempre estão fazendo aí suas profecias para todos os eventos do mundo. Se vocês assistirem os desenhos dos Simpsons, vocês vão entender o que eu estou falando. E vamos lá. Para aprender. Como você pôde perceber na sessão anterior, é de grande utilidade pública a existência de textos de divulgação científica que estabelecem uma conexão entre as universidades ou institutos de pesquisa em geral e a sociedade leiga. Ou seja, imagina aí o Centro de Pesquisa da UFRJ, que é um centro de pesquisa referência no Brasil, tá? Eles descobrem alguma coisa aqui no Rio, e lá na Unicamp ou na USP, em São Paulo, eles descobrem alguma outra coisa. São dois centros, são dois institutos de pesquisa. Mas, poxa, a Alexandra, normal aqui, ó, cidadã comum, não tem acesso a esse tipo de informação, a essas descobertas científicas. Então, eles buscam aí divulgar isso e deixar ao alcance de todos, tá bom? Apesar de ser um texto de natureza argumentativa, portanto baseado em raciocínios lógicos que comprovam um ponto de vista sobre um determinado tema de estudo do pesquisador, este não se expressa de modo pessoal. Argumentativo, mas não é pessoal. Pelo contrário, deve privilegiar a análise dos fatos, os números, as provas e os documentos. Isso porque a divulgação não pode soar como uma transmissão de crenças, suposições ou sentimentos, mas sim como verdades comprovadas pelo cientista e comprováveis pelo leitor que já impactam o cotidiano da sociedade. Então, o cientista ele não pode escrever um texto desse tipo, ou o autor, né, que seja lá quem for que vai escrever, ele não pode escrever baseado em opiniões ou crenças pessoais. Ele precisa se basear naquilo que foi comprovado cientificamente, tá? Nas pesquisas, nos resultados dessas pesquisas, e assim ele divulga aquilo que foi descoberto, ok? Pare e reflita. Apesar de imediatamente vir à nossa mente a área biológica com a imagem, ó o que eu falei, ó, com a imagem de um cientista em um laboratório com microscópio ou tubo de ensaio, leia os verbetes da enciclopédia Barça Saber, abaixo transcritos. Ciência. Pode-se definir ciência como um corpo de conhecimentos objetivos baseado no estabelecimento de relações causais, universais e necessárias entre os fenômenos, podendo ser previstos ou os seus efeitos. Cientista. Substantivo masculino e feminino. Pessoa que se dedica à pesquisa científica. Com base nesses significados, é importante respeitarmos, além das ciências biológicas, as humanas e linguísticas. Sendo assim, um pesquisador de história, por exemplo, pode ter titulação de bacharel, especialista, mestre, doutor, pós-doutor ou PhD. É sim um cientista. Da mesma forma que os estudos de um farmacêutico bioquímico são respeitados, aquilo que o historiador comprovou por meio da relação de causas universais deve ter nossa credibilidade. Tá? Então, qualquer área, como eu já mencionei, qualquer área pode ser uma área de pesquisa, uma área científica, tá bem? Do mesmo modo que promovem o debate científico, incentivando novos profissionais, os textos de divulgação científica buscam fortalecer aquilo que defendem e disseminam baseando-se em textos que já foram escritos antes por autoridades no assunto. Assim, a argumentação fica mais sólida, ou seja, eu pego aquilo que já foi pesquisado, que consegue dar uma base maior, solidifica a minha pesquisa e o resultado dela. Isso é muito legal. Eu não faço só a minha pesquisa, mas eu embaso a minha pesquisa em coisas que outras pessoas já fizeram antes de mim. E olha como isso é importante. A pesquisa lá do passado vai te ajudar em descobertas de agora, no presente. E a sua do presente vai ajudar alguém lá no futuro em suas descobertas. Isso é muito legal.
A lista dos autores consultados pelo pesquisador ao escrever um texto de divulgação científica em alguns gêneros, como artigos científicos, pode vir ao final do artigo, indicado por meio da expressão bibliografia ou referência bibliográfica, ou seja, eu pego os dados do local onde eu fiz a pesquisa, o endereço do link, tá? Do website, ou então o nome do livro, a edição, o nome do autor, tudo isso eu uso na bibliografia ou na referência bibliográfica. Na ciência da linguagem, esse processo de um texto conduzir à leitura de outro texto é chamada de hiperlink, do inglês hyperlink, tá bom? Mas a gente aportuguesou aí e virou hiperlink. Para nortear nosso trabalho sobre o conteúdo deste módulo, um dos textos em cuja leitura nos baseamos foi o artigo Divulgação Científica, Informação Científica para a Cidadania. Veja abaixo o print screen, olha que chique, da última página do arquivo digital que contém a bibliografia que proporciona o hyperlink ou hiperlink, tá? Gente, eu também ensino inglês, aí mistura tudo, tá? É hyperlink se tiver com Y, tá? Que aí vai estar em inglês, mas com I é hiperlink, tá bom? Professora misturando inglês com português, é porque assim, é para multiculturalizar a nossa aula. Meu Deus, vamos multiculturalizar. A gente fala um pouquinho de inglês, um pouquinho de português, e a gente vai buscando informação daqui e dali, a gente junta tudo e ganha um conhecimento desse tamanhão. Vamos lá, pessoal. Aí vocês têm como fazer a referência bibliográfica, tá bom? O nome do livro, primeiro vem o nome do autor, tá bem? Em seguida o nome do livro, edição e todo o material em que o cientista, né, ou o pesquisador, ele usou, ele utilizou durante a sua pesquisa, tá? Vamos lá, vamos lá. Assim como a parte final do artigo foi definida referências bibliográficas, o texto é todo organizado objetivamente em partes bem delimitadas por meio de títulos sequenciais. Resumo, palavras-chave, introdução, antecedentes históricos. A professora hoje está lendo bem pra caraca. Perdão, gente. Antecedentes históricos. A divulgação científica, motivações, meios e instrumentos e considerações finais, geralmente numerados por páginas no índice ou sumário para orientar a leitura, além da subdivisão em tópicos. Outra característica é o lugar onde buscamos textos de qualidade, especialmente na internet, em que nem tudo é confiável. A gente já bateu um papo sobre isso, né? Nesse caso, usamos o buscador Google Acadêmico. É uma fonte de pesquisa assim, bem confiável, é bem legal, vale a pena pesquisar lá. Uma ferramenta da empresa Google para filtrar links de páginas com compromisso de estudo e pesquisa. Então, eles só pegam páginas sérias, tá? Que trazem conteúdo real. Não esse papo aí de fake news que a gente até viu no módulo anterior. Nem todo texto de divulgação científica é tão formal e técnico ou tem, evidentemente, a extensão longa ou bastante para que essa estrutura seja um padrão fixo. Lembre-se de que há diversos gêneros textuais com essa finalidade, tal qual o fragmento da reportagem de divulgação científica da BBC Brasil, que você lerá a seguir. Ela não é atípica apenas por pertencer a outro gênero, mas também pelo seu tema polêmico, já que vai falar de supostas pesquisas contra descobertas científicas consagradas. Eita, olha só. O pessoal gosta de polêmica, né? Até no livro a gente acha polêmica. Nas notícias, polêmica o tempo todo. O livro trouxe a polêmica para a nossa aula. Vamos lá? Eu vou dar um tempinho aí para vocês lerem esse texto, tá bom? E daqui a pouco a gente volta. Mas é para ler, ok? Eu quero que vocês leiam para que vocês compreendam aquilo que está sendo proposto aí, beleza? Uns minutinhos e a gente se vê já já.
Pessoal, e aí, como é que foi? Leram? Ai, não deu tempo de ler tudo? O texto é grande, né? Eu sei. Dá uma pausa aí no vídeo rapidinho para você terminar de ler usando a sua apostila, tá bem? A sua apostila que você já foi lá na escola pegar, que você já buscou, tá bom? Que já tá aí na sua mãozinha para você estudar, para você ter acesso ao conteúdo fisicamente, né? Então, esse texto, ele tá mostrando aí quantas pessoas acreditam que a Terra é plana. E aí entra-se numa discussão científica que eu prefiro não entrar, tá bem? Eu tenho meu ponto de vista, outras pessoas têm, né, o ponto de vista delas, e aí a gente, né, não precisa brigar por causa disso. Mas há projetos aí sendo desenvolvidos, pesquisas que não têm o mesmo cash, né, que a NASA tem para pesquisar, mas eles têm aí campanhas de arrecadação de dinheiro para que essa pesquisa seja desenvolvida, tá bom? Lá nos primórdios da navegação, né, quando Colombo, né, Pedro Álvares Cabral, eram os caras da navegação, acreditava-se que a Terra era plana. Né? Depois de várias pesquisas, descobriu-se que a Terra é redonda, né? Na verdade, redonda, mas com os polos achatados. E aí, depois disso, vieram outras pessoas agora, né, de um tempo para cá, a Terra é plana. E vamos voltar com o conceito de que a Terra é plana. Então, assim, eu tô meio confusa, né? Porque me ensinaram que a Terra é redonda com os polos achatados, mas tá difícil, gente, tá difícil, são muitas informações. Como é que a gente, né, chega a uma conclusão? Como é que a gente determina uma opinião nesse assunto? A gente lê artigos científicos como esse daqui, tá bom? E se vocês observarem, esse artigo científico ele tem uma linguagem muito simples, ou seja, você não tem dificuldade para compreender aquilo que eles estão falando, aquilo que eles estão explicando. Esse é o ponto do artigo científico, tá bem? Se você quer alcançar toda uma população, pessoas que não têm conhecimento científico, você faz dessa forma, tá bem? Eu não vou pedir para vocês escreverem um texto desse tipo, desse gênero. Sabe por quê? Porque a gente já vai trabalhar com isso, no nosso projeto interdisciplinar. Aliás, nós vamos usar vários elementos que nós estamos estudando nesse bimestre para montar esse nosso projeto que eu tenho certeza que vai ficar incrível, tá bom? Vocês são muito criativos, vocês têm conhecimentos que às vezes até eu não tenho, tá? Em relação à tecnologia, a desenvolvimento dessas coisas. Eu tenho certeza que vocês vão arrasar, tá bom? Então, volta às 13... Não, às 13 não, às 15h50, para a gente poder bater esse papo e combinar como vai ser o nosso projeto. E, galera, toda aula conta ponto. Porque em toda aula a gente agora vai falar do projeto. Então, participou, pontuou. Não participou, não pontuou. Eu vou para a aula e vou ficar lá com meu microfonezinho desligado, não vou falar com a professora, não vou ligar a câmera, não estou afim. Sinto muito, sem pontuação. Tá bem? Eu preciso de vocês enganjados nesse projeto, trabalhando junto comigo e com a professora Aldanísia, para que a gente faça uma coisa bem legal. Para no dia de apresentarmos isso para a banca da escola, nós possamos fazer um trabalho de excelência, tá bom? Eu tenho certeza que a gente consegue fazer isso juntos. Então, vejo vocês daqui a pouco na nossa aula ao vivo. Um beijo!